Sejam bem-vindos ao canal Nightmare. Inscreva-se para não perder novos vídeos. Robert é um suposto boneco amaldiçoado que teria sido comprado em 1904 durante uma viagem na Alemanha pelo avô do menino Robert Eugene e entregue pelo pai do jovem como presente de aniversário. Originalmente com uma roupa de bobo da corte, foi trocado posteriormente pelo traje de marinheiro, provavelmente para combinar com a roupa que Jeanne, como era chamado, usava quando criança. O boneco de 1 metro de altura, recheado de palha, tinha o rosto humanizado e imediatamente se tornou muito adorado pelo garoto que decidiu batizá-lo com seu próprio nome, Robert. O boneco se tornou companhia inseparável de Jeanne, e o casal costumava ouvi-lo constantemente falando sozinho com Robert. Isso seria normal se os pais não ouvissem Jeanne respondendo a si mesmo com uma voz completamente diferente da sua. Segundo a mãe, a voz do menino se alterava para uma voz sinistra de um adulto. O boneco passava a sensação de estar observando as coisas ao redor, e em alguns momentos os olhos do boneco pareciam se mexer. Jeanne ficava a maior parte do tempo com o boneco na sala e em seu quarto, e não gostava de ser incomodado. Coisas estranhas começaram a acontecer. Vizinhos diziam ver Robert aparecer de janela em janela quando a família estava fora de casa. Depois de um tempo, o garoto começou a culpar Robert quando algo errado acontecia, mas seus pais não acreditavam no menino. Jeanne começou a ter pesadelos com frequência e acordar gritando no meio da noite. Os pais de Jeanne só começaram a levar a sério o que o menino dizia sobre o boneco quando em uma das noites acordaram ouvindo os gritos do garoto e quando entraram no quarto, encontraram bagunçado com móveis virados, com o menino encolhido na beira da cama com medo e o boneco nos pés da cama sentado. Porém, o que mais chamou a atenção horas depois é que os pais se deram conta que os móveis eram muito pesados para que o menino pudesse movê-los da forma que estavam, o que deixou eles intrigados. Nos dias seguintes, o casal podia jurar ouvir risos e barulhos de passos correndo pela casa durante as noites. O boneco foi então colocado no sótão, mesmo contra a vontade do menino, e ficou lá por muitos anos no esquecimento. Diz a lenda que a empregada praticante de voodoo, descontente com seus patrões após a morte repentina de sua filha na casa, resolveu fazer algo para retribuí-los. Furiosa por não ter tido uma explicação de seus patrões de como sua filha morreu, ela resolveu então praticar um ritual de magia negra no boneco para que pudesse ficar de olho no filho do casal e atormentá-lo para sempre. Outra história também conhecida é que o boneco Robert estava no mesmo cômodo que a filha da empregada quando morreu, e que seu espírito teria se apossado do boneco. Somente quando os pais de Jeanne morreram é que Robert viria a ser encontrado novamente por ele e sua esposa. Jeanne, ao olhar para o boneco, teve sensações estranhas, como se sentisse atraído pela companhia de Robert, mesmo lembrando pouco do que aconteceu quando era criança. A esposa de Jeanne não gostava da ideia de Robert estar presente no quarto do casal. Ela dizia que tinha a sensação do boneco a seguir com os olhos, e quando voltava a olhá-lo, percebia que sua cabeça havia mudado da posição original. Então, Robert foi colocado em um quarto vazio, sentado de frente para a janela. Não demorou muito para crianças e vizinhos relatarem que quando o casal saía de casa, o boneco movia sutilmente da frente da janela e, às vezes, desaparecia da janela, aparecendo somente horas depois. A esposa de Jeanne resolveu então colocar Robert novamente no sótão escondido em uma mala, e depois de muitos anos, Jeanne veio a falecer, e a casa foi vendida para outros proprietários. O boneco foi ser redescoberto novamente pela filha de 9 anos do casal, e logo de cara a garotinha se encantou com o boneco, passando a ficar quase o tempo inteiro brincando e conversando com ele. Porém, apesar da felicidade da menina com o boneco, isso não iria durar por muito tempo. E poucos dias depois, a menina, muito assustada, começou a se queixar que escutava risos e sussurros de Robert durante a noite, dizendo que ela iria queimar no inferno. O casal, então, resolveu se desfazer do boneco.
As histórias e lendas de Robert ficaram famosas e ele acabou sendo enviado para o Museu de Key West, Estados Unidos, onde permanece em uma caixa de vidro, ainda vestindo sua roupa branca de marinheiro. Uma curiosidade interessante é que o filme Chucky, o brinquedo assassino, foi inspirado parcialmente na história do boneco Robert. Mandy é uma antiga boneca de porcelana datada do início do século XX e entregue ao Museu de Quesnel, no Canadá, em 1991. A mulher que levou Mandy jurava ouvir um choro de criança, mas não sabia de onde vinha, até que, para seu espanto, começou a suspeitar da boneca que havia encontrado na nova casa que comprara. Ela percebeu que, quando deixava a boneca sozinha em um cômodo, ouvia um choro bem baixo. Com muito medo, e sem saber se realmente era a boneca, jogou ela de volta no porão. Porém, nos dias seguintes, com o passar do tempo, os choros ficaram mais altos e sinistros, e começaram a aparecer berros desesperados em alguns momentos. A mulher então resolveu desfazer da boneca de uma vez por todas. Após isso, nunca mais ouviu o choro da criança, mas o trauma permaneceu por muitos anos. Desde então, a boneca Mandy fica permanecida no museu, e muitas coisas estranhas começaram a acontecer no museu após a sua chegada, como objetos que se moviam do lugar, ambiente bastante frio e barulhos inexplicáveis. Os funcionários colocaram uma pequena ovelha de brinquedo com ela para que as manifestações parassem, porém, em algumas vezes a ovelha era encontrada fora de seu colo. Diz a lenda que uma menina teria sido morta agarrada com sua boneca em um porão, espancada pelo seu pai que vivia bêbado, e desde então seu espírito teria ficado preso no brinquedo. Anos depois que isso supostamente aconteceu, a boneca foi encontrada no porão após o novo dono da casa ouvir um choro de criança. Segundo relatos do proprietário, a boneca estava com os olhos virados e o rosto manchado de vermelho. Mandy ficou no porão por anos, até a casa ser vendida novamente para outra pessoa. Um especialista paranormal resolveu deixar a câmera durante as noites gravando para ver se captava o choro da boneca. Ele não conseguiu captar o choro, mas sim outra coisa. Na filmagem, percebe-se que a boneca vai movimentando os braços conforme o tempo vai passando. Isso explicaria o porquê da boneca estar sempre em posições diferentes do que era colocada por funcionários do museu. Não se sabe por que a boneca parou de chorar, mas segundo o especialista, pode ser que a boneca criou algum vínculo com sua antiga proprietária. A boneca pode ter visto nela algum consolo como se fosse de sua antiga mãe. Outras filmagens foram feitas para ver se captava mais alguma coisa, mas sem sucesso nenhum. E então os especialistas acabaram desistindo de tentar. Em agosto de 1918, Kikuko, que tinha 2 anos, adoeceu gravemente. Seu irmão visitava a cidade de Sapporo quando viu uma boneca e comprou para sua pequena irmã, que a adorou e não se separou mais dela. Porém, a doença piorou e em janeiro de 1919, a menina faleceu. É costume, no dia da cremação do corpo, colocar os objetos que a pessoa mais gostava junto ao caixão. No entanto, a família, no auge da dor da separação, esqueceu de colocar a boneca junto à menina. Após a cremação, a boneca, que recebeu o nome de Okiko, foi colocada no pequeno altar ao lado das cinzas da criança, onde a família fazia as orações. Com o passar do tempo, notaram algo incomum. Começaram a perceber que o cabelo da boneca estava crescendo, e isso foi visto como um sinal de que a boneca poderia estar possuída pelo espírito de sua filha, já que a menina não pôde levar a boneca junto para outra vida. Uma certa noite, a mãe teve um sonho com sua filha, que pedia para que o cabelo da boneca sempre fosse cortado de tempos em tempos, e assim ela o fez. Em 1938, a família teve que se mudar de Hokkaido, mas decidiram que não levariam a boneca junto. Ao invés disso, deixaram ela com o sacerdote do templo Manenji e compartilharam o assustador segredo com ele. Para a mãe, no templo a menina poderia ter paz e se desvincular da boneca, mas não foi o caso.
A boneca está no templo desde então, e as pessoas vão para ver com os próprios olhos a lendária boneca que cresce o cabelo. Pelo menos uma tentativa foi feita para explicar o crescimento do cabelo em termos não sobrenaturais. Durante o período em que as bonecas surgiram, frequentemente exibiam cabeças com cabelo humano. Um método usado para instalar o cabelo envolvia dobrar os fios ao meio e prendê-los na cabeça da boneca no ponto da dobra. Porém, com o tempo, os fios que prendiam o cabelo se deterioravam, fazendo com que os fios escorregassem e parecessem crescer mais. No entanto, esta análise não explica a natureza contínua do crescimento do cabelo da boneca, nem o volume absoluto do crescimento, muito menos que mesmo cortando de tempos em tempos, continua a crescer, diferente de outras bonecas do mesmo modelo. A história sobre Okiko é controversa, tendo várias versões e divergências das datas do acontecimento, assim como o nome da menina e da boneca. O fato é que até hoje o crescimento do cabelo é um mistério. Pupa é uma boneca supostamente assombrada originalmente de propriedade de uma pequena menina na Itália, que viveu por volta de 1920 a 2005, mas a localização exata sempre foi mantida em segredo. A boneca foi feita na década de 20 sob medida para se parecer com sua dona. A família da menina nunca achou estranho o fato dela ficar conversando sozinha com a boneca, mas algumas coisas chamavam a atenção. Certas vezes, eles encontravam a menina sentada com a boneca no porão escuro da casa. Ela sempre estava em silêncio, sem falar uma única palavra. Não atendia o chamado das pessoas que a procuravam pela casa. Somente quando chegavam muito perto é que ela respondia. Os familiares nunca entenderam esse comportamento da menina e repararam que algumas vezes ela não conseguia falar por horas, como se a boca estivesse travada. Mesmo levando ao médico, nunca foi identificado nenhuma coisa anormal com a menina. Segundo o relato dos familiares, mesmo a menina já estando adulta, ela nunca se desfez da boneca, estava sempre presente no seu quarto. Ela já não ficava mais indo para o porão escuro como antes, nunca mais teve problema com a boca travada. No entanto, a garota ainda continuava a falar com a boneca e sempre ficava agressiva quando alguém a pegava conversando com ela. Pupa sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e muitas outras tragédias, se salvando de sua destruição ao longo dos anos. A proprietária sempre apreciou a boneca durante toda a sua vida. Um pouco antes de sua morte, ela disse ao seu irmão que a boneca tinha vontade própria e que conversaram com frequência ao longo dos anos, mas que somente adulta se deu conta que aquilo não era normal. Porém, a boneca nunca havia feito mal a ela e, por isso, guardou tudo em segredo. Ela pediu ao irmão que se um dia ela partisse, não era para se desfazerem dela. Segundo a proprietária de Pupa, ela guardava todos os seus segredos, sendo uma ajuda em tempos difíceis, chegando ao ponto de salvar sua vida em um incêndio onde morava. Quando sua avó faleceu em 1945, como uma forma de lembrá-la, um botão da sua roupa foi costurada no vestido da boneca. Desde o falecimento da proprietária da Pupa, a família relata que a boneca assombrada se tornou muito ativa e parece sempre querer ser libertada de onde é mantida. Segundo a família, a boneca se mudava de lugar sozinha, às vezes até 1 metro de distância do lugar original onde ela se encontrava, e isso acontecia de tempo em tempo. Por causa disso, resolveram colocar ela em uma vitrine trancada. Porém, depois que a boneca ficou presa, um novo fenômeno sobrenatural começou a acontecer. As coisas ao redor da vitrine agora quase sempre caem do lugar. E como se não bastasse, mais de uma vez, a família relatou ter ouvido sons de batidas no vidro enquanto passavam pela vitrine de Pupa. A localização da boneca é mantida em segredo, assim como a identidade dos donos. Se existe um nome que transformou bonecas assombradas em fenômeno global, esse nome é Annabelle. Mas a história real por trás dela é muito diferente do que Hollywood nos mostrou. Tudo começa em 1970, quando uma estudante de enfermagem chamada Donna
recebe de presente de sua mãe uma boneca de pano, no clássico estilo Raggedy Ann, com seus cabelos de lã, vestido xadrez simples e um sorriso costurado à mão. Ela morava com uma colega de quarto que se chamava Andy, e no começo nada parecia fora do normal. A boneca ficava sobre a cama ou no sofá, como qualquer objeto decorativo. Mas com o passar dos dias, pequenas coisas começaram a chamar a atenção. A boneca parecia mudar de posição sozinha. Não eram mudanças drásticas, mas suficientes para causar estranheza. Pernas cruzadas que antes estavam esticadas, braços reposicionados, ou o fato de aparecer em um cômodo diferente daquele onde havia sido deixada. No início, as duas jovens tentaram encontrar explicações racionais, talvez distração, talvez alguma brincadeira, mas os eventos começaram a se repetir com frequência. Pouco tempo depois, começaram a aparecer bilhetes escritos à mão, com frases curtas como "Me ajude". O detalhe mais perturbador é que nenhuma das duas tinha papel daquele tipo em casa. Era um papel semelhante a pergaminho, que elas afirmavam nunca ter comprado. Além disso, os bilhetes surgiam em locais visíveis, como se alguém quisesse garantir que fossem encontrados. A situação se tornou mais séria quando um amigo próximo chamado Lou passou a presenciar os acontecimentos. Ele relatava uma sensação constante de desconforto ao estar perto da boneca, como se estivesse sendo observado. Em uma noite, ao dormir no apartamento, acordou completamente paralisado, olhando diretamente para Annabelle posicionada no quarto. Segundo ele, havia a sensação de algo pressionando seu corpo, dificultando a respiração. Quando conseguiu se mover, deixou o local imediatamente. Dias depois, Lou retornou ao apartamento após ser informado de um barulho vindo do quarto onde a boneca ficava. Ao entrar, não encontrou ninguém. Apenas a boneca estava no chão. Ao se aproximar, sentiu uma dor repentina no peito. Ao levantar a camisa, havia marcas profundas, como arranhões, que surgiram sem explicação e desapareceram poucos dias depois. Assustadas, Donna e Andy decidiram buscar ajuda. Um médium foi chamado e afirmou ter feito contato com o espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins, que teria morrido anos antes no terreno onde o prédio foi construído. Segundo ele, a entidade não era hostil e apenas buscava companhia. Movidas por essa interpretação, as jovens permitiram que a presença permanecesse. A decisão, no entanto, marcou uma mudança no comportamento dos fenômenos. Os acontecimentos se tornaram mais intensos, o que levou as jovens a procurarem ajuda de especialistas em fenômenos paranormais, Ed e Lorraine Warren. Após investigarem o caso, os Warren chegaram a uma conclusão diferente. Para eles, não havia espírito de criança envolvido, mas uma entidade que se fazia passar por algo inofensivo para ganhar confiança e proximidade. Diante disso, recomendaram que a boneca fosse removida imediatamente. Eles a levaram consigo e, durante o trajeto, relataram falhas inesperadas no veículo, como problemas nos freios e no funcionamento do motor, que teriam cessado após o uso de água benta. Mas os relatos não param aí. Anos depois, um padre visitou o museu, pegou Annabelle e riu de sua suposta periculosidade. Ed o advertiu. No caminho de volta para casa, o padre sofreu um acidente grave que destruiu seu carro. Ele afirmou ter visto o reflexo de Annabelle no retrovisor segundos antes da colisão. Outro relato ainda mais perturbador aconteceu durante uma visita guiada ao museu. Um homem zombou da boneca, bateu no vidro da vitrine e a desafiou a machucá-lo. No mesmo dia, na estrada e de moto com a namorada, foram atingidos por um carro. Ele morreu no local enquanto a namorada sobreviveu com ferimentos graves. Desde então, Annabelle permanece mantida sob contenção, dentro de uma caixa de vidro selada, com avisos claros para que ninguém a toque. Ao longo dos anos, histórias envolvendo visitantes que ignoraram essas advertências continuaram surgindo, muitas vezes associadas a acidentes ou experiências consideradas incomuns. Até hoje, o caso permanece como um dos mais conhecidos dentro do campo do paranormal. A
A história do Harold começa de forma discreta, sem qualquer aparência de algo extraordinário. Um boneco antigo de porcelana, com traços envelhecidos e expressão fixa, foi colocado à venda como uma simples peça de coleção. Nada em sua aparência sugeria algo fora do comum, até que ele se tornou parte de um dos primeiros relatos modernos de objetos assombrados na internet. O caso ganhou notoriedade quando o boneco foi listado no eBay em 2003, em um dos primeiros anúncios conhecidos de um objeto assombrado na plataforma. O vendedor, Greg Mickelson, afirmou que Harold teria pertencido a uma criança que morreu de forma precoce. Segundo o relato, após essa morte, a família começou a ouvir sons inexplicáveis vindos do quarto do menino, como choro e risadas que surgiam sem origem definida. Após a venda, os relatos começaram a se acumular de forma gradual. O primeiro padrão não foi visual, mas físico. Pessoas próximas ao boneco passaram a relatar problemas de saúde repentinos, como enxaquecas intensas, fadiga constante e dores que surgiam sem explicação aparente. O próprio vendedor afirmou que, após adquirir o objeto, seu gato morreu subitamente e sua saúde começou a se deteriorar de forma progressiva. Com o tempo, o comportamento atribuído ao boneco se expandiu para além do físico. Donos relataram mudanças sutis em sua aparência, especialmente em fotografias tiradas em momentos diferentes. A porcelana parecia se alterar de forma quase imperceptível, como se estivesse envelhecendo de maneira anormal, adquirindo manchas e texturas que lembravam sinais de desgaste humano, e não apenas do tempo. Outro detalhe recorrente nos relatos é a sensação de transformação na expressão facial. Embora Harold tenha uma face neutra, algumas pessoas afirmam que em certos ângulos ou fotos, ele parece exibir um sorriso sutil e deslocado, como se surgisse apenas em determinados momentos. A história ganhou ainda mais peso quando passou a envolver pesquisadores e investigadores do fenômeno paranormal, entre eles Anthony Kinata, que adquiriu o boneco inicialmente com a intenção de provar que se tratava de uma fraude. No entanto, segundo seu próprio relato, a experiência teve o efeito oposto. Ele afirmou ter registrado possíveis comunicações através de sessões de EVP, fenômeno de voz eletrônica, onde respostas pareciam surgir de forma não intencional durante gravações. Kinata também relatou episódios mais intensos, afirmando que Harold parecia se manifestar de forma recorrente em gravações e que, em certos momentos, o ambiente ao redor do boneco apresentava comportamento anormal, como luzes da casa que se apagam e acendem sozinhas, lanternas e qualquer fonte de luz ao redor. Com o passar do tempo, ele passou a manter o objeto isolado, alegando que a presença do boneco parecia se intensificar quando ignorada. O que torna Harold diferente de outros casos não é apenas a ideia de movimento ou presença, mas a forma como os relatos se acumulam em torno de um mesmo padrão: deterioração física, impacto psicológico e uma sensação persistente de que o objeto não permanece inerte por completo. A história de Leta começa com um objeto que, à primeira vista, parece apenas antigo e desgastado pelo tempo. Um boneco de aparência rígida, expressão indefinida e um olhar que permanece fixo de uma forma difícil de ignorar. Mas o que realmente chama a atenção não é apenas o que ele parece ser, e sim o que dizem que ele é. Segundo o relato mais conhecido, o boneco foi encontrado em 1972, na Austrália, por um homem chamado Kerry Walton, dentro de uma casa abandonada na região de Wagga. Ele afirma que o encontrou escondido sobre o assoalho da residência, como se tivesse sido deliberadamente ocultado ali. No momento em que o retirou, descreveu uma sensação imediata e incomum, como se o objeto quisesse ser levado embora daquele lugar. Desde o início, Leta carregava características que o tornavam diferente de qualquer outro objeto antigo. Há relatos de que o boneco possui cerca de 200 anos e teria sido originalmente confeccionado por artesãos de origem cigana do leste europeu. O detalhe mais perturbador, porém, está em sua composição.
Ele conteria cabelo humano real, incorporado à estrutura do boneco e o formato do cérebro humano, algo que intensifica ainda mais a sensação de desconforto de quem o observa por longos períodos. A partir de sua descoberta, começaram os relatos mais estranhos. Pessoas próximas ao objeto afirmam que animais reagem de forma incomum à sua presença. Cães, em especial, teriam demonstrado agressividade repentina, latindo ou tentando avançar na direção do boneco, enquanto outros simplesmente se recusariam a entrar no mesmo ambiente. Com o passar do tempo, outros fenômenos começaram a ser associados ao objeto. Em alguns relatos, o ambiente ao redor de Leta parecia mudar de forma sutil, como variações de temperatura e uma sensação de pressão no ar. Há também histórias recorrentes de falhas mecânicas quando o boneco era transportado em veículos, como interferências no rádio ou problemas inesperados no funcionamento do motor. Em certos casos, pessoas relatam que mudanças climáticas repentinas, como chuva, ocorreram logo após o deslocamento do objeto. O próprio nome pelo qual ficou conhecido, Let Me Out, que significa deixe-me sair, estaria ligado a experiências subjetivas relatadas por quem teve contato direto com ele. Algumas pessoas afirmam ter ouvido sons abafados vindos do boneco, semelhantes a um choro distante, ou sussurros difíceis de compreender. Outros dizem ter sentido uma espécie de pulsação ou vibração leve ao segurar o objeto, como se algo ainda estivesse ativo sobre sua superfície rígida. Ao longo dos anos, Leta passou por diferentes proprietários, mas raramente permaneceu com a mesma pessoa por muito tempo. Curiosamente, muitos desses donos não relatam eventos espetaculares imediatos, mas sim um desconforto crescente, uma sensação constante de estar sendo observado, que se intensifica com o passar do tempo até se tornar difícil de ignorar. Não existe uma origem completamente documentada ou uma explicação definitiva para o caso. O que permanece são fragmentos de relatos, experiências isoladas e padrões repetidos por pessoas diferentes em momentos distintos. E dentro desses relatos, sempre há algo em comum. A sensação de que o boneco não é apenas um objeto antigo, mas algo que parece reagir ao ambiente ao seu redor. Hoje, Leta continua sendo um dos casos mais estranhos dentro do universo de objetos associados ao paranormal. Não há um evento central que explique sua reputação, nem uma linha clara entre mito e realidade. Apenas histórias que se repetem, cada uma adicionando um novo detalhe a uma presença que, segundo muitos, nunca parece completamente imóvel. A ideia de que não há nada explícito acontecendo até o momento em que você percebe que algo já estava acontecendo o tempo todo. A chamada boneca das sombras aparece em relatos modernos dentro do universo de objetos associados ao oculto, mas diferente de outras bonecas conhecidas por histórias bem definidas, ela se mantém envolta em descrições fragmentadas, sempre ligadas mais à experiência de quem a observa do que a uma origem concreta. Segundo as versões mais recorrentes, trata-se de um objeto associado a práticas ocultistas, não criado como brinquedo, mas como algo construído com intenção ritualística. A própria natureza da boneca já a coloca fora do padrão comum. Não há consenso sobre sua origem, nem um registro claro de quem a teria criado ou por quê. O que existe são relatos que descrevem o que acontece quando ela está presente. O primeiro elemento que chama a atenção nesses relatos é a forma como as pessoas a descrevem, uma sensação de desconforto crescente, como se o espaço ficasse mais denso. Em muitos casos, esse desconforto não depende de contato físico direto, apenas da presença visual. O fenômeno mais repetido, porém, envolve sombras. Testemunhas relatam que a sombra projetada pela boneca não corresponde ao seu tamanho real. Mesmo sendo um objeto pequeno, sua projeção pode se estender de forma desproporcional na parede, assumindo uma forma alongada, quase humana, que não acompanha a posição da luz de maneira coerente. Em alguns relatos, essa sombra parece se mover de forma independente, mesmo quando o objeto permanece completamente imóvel.
Outro aspecto frequentemente associado ao caso é a relação com episódios de paralisia do sono. Pessoas que afirmam ter passado longos períodos próximas à boneca descrevem acordar durante a madrugada sem conseguir se mover, sentindo uma pressão intensa no corpo e a percepção de uma presença no ambiente. Nessas experiências, a figura percebida não é necessariamente clara, mas costuma ser descrita como uma silhueta escura no canto do quarto, observando sem se aproximar. Com o tempo, o impacto psicológico passa a ser um dos pontos mais citados. Não se trata apenas de medo imediato, mas de uma sensação persistente de estar sendo observado, mesmo quando o objeto não está visível. Esse efeito faz com que muitos relatos descrevam a boneca menos como um objeto físico e mais como uma influência que se estende ao ambiente e à percepção de quem está próximo. Diferente de outros casos em que a narrativa gira em torno de espíritos identificáveis ou eventos isolados, aqui o que se destaca é a ausência de forma definida. Não há uma entidade clara, não há uma origem confirmada, apenas padrões de percepção que se repetem em diferentes relatos ao longo do tempo. E talvez seja justamente isso que torna a boneca das sombras tão inquietante. Existem objetos que atravessam gerações como herança e outros que parecem atravessar algo muito mais profundo que isso. Segundo a lenda, a boneca teria sido entregue como um presente de casamento à tataravó da atual linhagem familiar, uma mulher chamada Ana. O presente teria vindo de uma amiga próxima, alguém que, segundo os relatos, nutria sentimentos de inveja e ressentimento silencioso em relação àquela união. Com o tempo, essa amizade teria se rompido de forma definitiva, e é nesse ponto que a história toma seu aspecto mais sombrio. A boneca, aparentemente comum, teria sido deixada como uma espécie de lembrança ou advertência. Anos depois, começaram a surgir os primeiros eventos que mudariam para sempre a forma como aquela família enxergava o objeto. O padrão se repetia de forma quase ritualística ao longo das gerações. Cada mulher da família teria dado à luz um casal de filhos, e o menino, invariavelmente, não sobreviveria além do terceiro dia de vida. A causa nunca era explicada de forma concreta, mas dentro da família se consolidou uma crença. As almas dessas crianças não desapareciam. Elas eram levadas ou transferidas para dentro da boneca. Com isso, Joliet deixou de ser vista como um objeto amaldiçoado e passou a ocupar um papel muito mais complexo dentro da casa. Ela não era descartada, escondida ou destruída. Pelo contrário, era protegida. A família passou a acreditar que dentro da porcelana estavam não apenas memórias, mas fragmentos das próprias crianças que haviam perdido. Jogá-la fora significaria para eles abandonar esses filhos para sempre. Esse vínculo distorcido criou uma relação de cuidado silencioso. A boneca era mantida em local seguro, tratada com respeito e, em certos momentos, até com afeto. Não como um objeto, mas como um receptáculo de algo que ainda fazia parte da família. Com o passar do tempo, relatos começaram a surgir dentro da própria casa. Durante a noite, membros da família afirmavam ouvir choros de bebês vindos de diferentes pontos do ambiente, como se estivessem espalhados pelo corredor, mas convergindo sempre em direção ao local onde a boneca era mantida. Em outros momentos, eram risadas infantis, leves e distantes, seguidas de um silêncio abrupto. Há também descrições mais perturbadoras, como um choro único e agudo, que parecia não vir do ambiente, mas de dentro da própria estrutura da casa, ou da boneca. Outro elemento recorrente na narrativa é a ideia de continuidade. A boneca não permanece estática dentro da história da família. Ela é sempre passada de mãe para filha, como uma herança inevitável. Cada geração cresce já sabendo que, em algum momento, aquele objeto fará parte de sua responsabilidade e que o ciclo não foi feito para ser interrompido. Ao longo dos anos, a percepção dentro da família não é de terror puro, mas de uma forma distorcida de amor e perda. Para eles, Joliet não é apenas um símbolo de maldição, é também o único lugar
onde ainda acreditam poder segurar aquilo que perderam cedo demais. Cada som ouvido à noite não é interpretado como ameaça, mas como lembrança, um eco do que nunca pôde crescer. E é justamente isso que torna a história de Joliet tão inquietante, porque ali, dentro daquela casa, o medo não vem apenas do que pode estar preso na boneca, mas da possibilidade de que, para aquela família, ela nunca tenha sido apenas uma boneca. A história da Peggy é um dos casos mais recentes dentro do universo de objetos associados ao paranormal, mas também um dos mais incomuns. Diferente de bonecas ligadas a histórias antigas ou eventos isolados, Peggy ganhou notoriedade no ambiente digital, onde sua presença parece ultrapassar o contato físico e afetar pessoas apenas através da imagem. O caso começou a ganhar forma quando a investigadora paranormal Penny Webb passou a relatar experiências incomuns envolvendo o objeto. Segundo ela, a boneca não apenas provocava sensações estranhas em ambientes físicos, mas também afetava seu próprio estado mental ao longo do tempo. Webb chegou a relatar exaustão extrema, episódios de desconforto intenso e até a sensação de uma presença sombria dentro de sua residência. A partir desse ponto, Peggy deixou de ser apenas um objeto investigado e passou a circular amplamente na internet, onde os relatos começaram a se intensificar de forma incomum. Pessoas que tiveram contato com fotos ou vídeos da boneca começaram a descrever reações imediatas, mesmo sem interação direta: náusea repentina, dores de cabeça, ansiedade súbita e uma sensação de desconforto profundo foram os efeitos mais frequentemente citados. O caso atingiu um novo nível de atenção quando relatos começaram a se espalhar sobre incidentes mais graves associados à exposição à boneca. Entre eles, há a menção de uma mulher que teria sofrido um ataque cardíaco após visualizar imagens de Peggy online. Além disso, durante uma transmissão ao vivo em que a boneca foi exibida, dezenas de pessoas relataram simultaneamente sintomas intensos, incluindo crises de pânico, desmaios e mal-estar físico imediato, o que contribuiu para a viralização do caso em comunidades paranormais. Com o tempo, o fenômeno passou a ser descrito por alguns investigadores como algo que vai além de uma simples história de assombração. Em sessões de tentativa de comunicação mediúnica, foi relatada a presença de uma entidade associada à boneca, descrita como uma consciência feminina com forte rejeição a símbolos religiosos e um comportamento emocional instável. Segundo esses relatos, essa entidade não apenas habitaria o objeto, mas utilizaria sua presença como forma de interação com aqueles que a observam. Outro aspecto frequentemente mencionado envolve a relação de Peggy com animais, principalmente o gato, que parece sempre estar se sentindo ameaçado. Além disso, o ambiente digital também é outro forte fator. Fotógrafos e criadores de conteúdo relatam dificuldades técnicas ao registrar imagens da boneca, como falhas de foco, distorções inexplicáveis e o surgimento de manchas ou orbes em fotografias. Em alguns casos, arquivos digitais foram descritos como corrompidos após tentativas de registro, reforçando a ideia de que sua influência não se limita ao mundo físico. Atualmente, Peggy faz parte do acervo de Zak Bagans, onde está preservada no Museu do Oculto em Las Vegas, mantida em isolamento dentro de uma caixa de vidro. Segundo ele, a boneca é um dos objetos mais intensos de sua coleção, exigindo cuidados constantes e restrições rígidas de acesso devido aos relatos associados a ela. Diferente de muitas histórias que circulam na internet sem qualquer registro visual, o chamado boneco do homem velho chama atenção por um detalhe inquietante. Ele não só tem uma aparência única, como também foi isolado, exibido e documentado em condições muito semelhantes a outros objetos considerados paranormais. À primeira vista, ele não parece um boneco comum. Seu rosto é o de um homem idoso, pele enrugada, expressão cansada e quase vazia. Não há traços infantis,
nem tentativa de torná-lo agradável. É um objeto que causa desconforto imediato. Este boneco pertence a uma investigadora paranormal que também possui outros objetos amaldiçoados. Segundo ela, o antigo proprietário enviou um e-mail pedindo ajuda, pois ele acreditava que sua casa estava assombrada e que o boneco seria a causa. Após fazer várias análises e experimentos, a investigadora chegou à conclusão que o boneco estava possuído por uma entidade demoníaca e que uma sombra o perseguia. A certeza dessa afirmação veio através de um vídeo gravado durante a noite e que mostraria o homem velho se mexendo. O antigo dono relatou um padrão recorrente vindo do boneco, uma sensação constante de estar sendo observado. Pessoas que permaneceram no mesmo ambiente por muito tempo afirmam que ele parecia mudar sutilmente de posição, ou que seus olhos, mesmo opacos, não permaneciam fixos no mesmo ponto. Com o tempo, a inquietação foi suficiente para que ele fosse mantido sob contenção, dentro de uma caixa de vidro, isolado do contato direto. A decisão não foi estética, mas preventiva. Assim como outros objetos considerados potencialmente hostis, a ideia era limitar qualquer tipo de interação ou influência. Há também descrições de pequenos ruídos sem origem clara e sensação de uma presença quase humana. Em 1968, durante a limpeza de uma antiga casa vitoriana que havia ficado fechada por décadas, um baú trancado foi encontrado no sótão, escondido entre móveis antigos e madeira já desgastada pelo tempo. Quando finalmente foi aberto, o conteúdo chamou atenção. Dentro havia pedaços de jornais antigos, datados da década de 30, e no meio disso tudo estava um boneco horripilante, com um papel envelhecido com orações escritas de forma irregular, como se tivessem sido feitas às pressas. Pequeno, com traços masculinos, roupas antigas e uma expressão séria demais para algo que deveria ser um brinquedo. Ninguém sabia de onde ele veio, mas por algum motivo passaram a chamá-lo de Charlie. O boneco foi levado para dentro da casa e por um tempo nada aconteceu. Até que a filha do casal começou a dizer que ele sussurrava com ela durante as noites. No início, os pais acharam que era apenas imaginação. Pouco depois, começaram a aparecer marcas no corpo dela. Pequenos arranhões, machucados sem qualquer explicação. Quando perguntada, ela não sabia dizer como aquilo tinha acontecido. O casal resolveu levar o boneco de volta ao sótão, deixando-o novamente isolado dentro do baú trancado, como se estivesse sendo devolvido exatamente ao lugar de onde nunca deveria ter saído. E por um tempo, tudo voltou ao normal. Anos depois, o boneco foi retirado dali e vendido para uma pequena loja de artesanato local. Os relatos sobre a chamada boneca Caroline não têm uma origem única bem definida, mas começaram a circular com mais consistência em registros informais e fóruns dedicados a objetos assombrados. O padrão das ocorrências, no entanto, é relativamente consistente e fez jus à fama paranormal. Entre os eventos mais citados estão movimentações sem causa aparente, portas e janelas que se abrem ou se fecham sozinhas, além de objetos que caem no chão. Segundo investigadores paranormais, dizem que ela é assombrada por 3 fantasmas e cada um parece lutar por seu direito de controlá-la. A ideia de múltiplas entidades aparece de forma recorrente nos relatos, geralmente vinculada a fenômenos ambientais ao redor do objeto. Dizem que se você segurar ela bem perto por algum tempo, vai ouvir alguns sussurros. Isso acabou consolidando a interpretação mais comum associada ao caso, a de que a boneca não seria o foco exclusivo das manifestações, mas apenas o elemento central em torno do qual elas ocorrem. A boneca conhecida como Ruby teria surgido no início do século XIX no Canadá, ligada à história de uma criança que passava horas brincando com ela no sótão da família. Após a morte repentina da menina, os pais teriam guardado a boneca em um baú, no mesmo sótão, onde permaneceu por décadas.
Quando foi redescoberta por descendentes, os primeiros relatos já indicavam algo incomum. Ruby não era associada a movimentos ou fenômenos visuais intensos, mas a reações físicas diretas. Pessoas que a seguravam relatavam uma sensação imediata de tristeza, desconforto e, em alguns casos, náusea. Com o tempo, esses relatos se tornaram mais específicos. Em exposições, visitantes, principalmente homens, teriam apresentado reações mais fortes, incluindo mal-estar súbito, vômito e até desmaios após contato prolongado ou ao encarar diretamente a boneca. Atualmente, Ruby faz parte do Museu do Paranormal e Oculto, onde continua sendo associada ao mesmo padrão. Os responsáveis pelo acervo relatam que, ocasionalmente, pequenos objetos aparecem dentro de sua caixa de transporte sem explicação clara. Visualmente, é uma boneca de porcelana comum, mas com um detalhe frequentemente mencionado. Seus olhos parecem úmidos, como se estivessem sempre prestes a chorar. A história conhecida como Pulau Ubin German Girl começa em uma das áreas mais isoladas de Singapura, na pequena ilha de Pulau Ubin. Segundo relatos locais, no início do século XX, uma jovem de origem alemã teria vivido na região e morrido ainda muito cedo, em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. Algumas versões falam em um evento violento, outras apenas em uma morte repentina, mas todas convergem no mesmo ponto. Ela foi enterrada ali, de forma simples, em uma área afastada da ilha. Anos depois, trabalhadores afirmaram ter encontrado, próximo ao local, uma boneca antiga de porcelana. A partir daí, o objeto passou a ser associado diretamente à jovem, como se funcionasse como um ponto de ligação com algo que ainda permanecia ali. Com o tempo, visitantes começaram a relatar mudanças no ambiente. Não aparições, mas uma sensação constante de peso e um silêncio incomum. Pequenas oferendas começaram a surgir, transformando o local em um santuário improvisado. Décadas depois, a história ganhou uma nova forma. Em 2007, um morador afirmou ter sonhado por 3 noites seguidas com uma jovem que o guiava até uma loja e indicava uma boneca específica. Ele encontrou o objeto exatamente como havia visto, uma Barbie, e a levou até o local, substituindo a boneca antiga. Desde então, a Barbie passou a ocupar o centro do santuário. Visitantes deixam batons, perfumes e objetos de vaidade, acreditando que a entidade associada à boneca responde a esse tipo de oferenda. O aspecto mais marcante, no entanto, está nos efeitos atribuídos a ela. Relatos locais afirmam que a boneca influencia diretamente na sorte e azar. Pessoas que fazem pedidos e seguem os rituais dizem receber respostas, principalmente ligadas a dinheiro e acontecimentos inesperadamente favoráveis. Por outro lado, há registros consistentes de pessoas que tiveram muitas perdas após os rituais com a boneca, além de mal-estar e tontura.